Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade a gente vai entrar na Idade Média hoje e vamos falar um pouquinho sobre os povos germânicos. Bom, gente, eu queria começar discutindo com vocês um pouco sobre o que seria, né, Idade Média. Então, o termo Idade Média ele vai ser criado por pensadores lá no século XV, ou seja, 1400 e pouco, né, que acreditavam na cabeça deles que eles estavam vivendo uma nova fase da história. E essa nova fase era marcada por uma modernidade, desenvolvimento científico e que estava sempre muito relacionado com uma herança cultural deixada pelos povos da antiguidade, especialmente greco-romanos. Então, para diferenciar o período que eles estavam vivendo do período dos séculos anteriores, eles se convencionou chamar o período entre a queda do Império Romano, que é o fim da antiguidade, até o período que eles estavam, como um período intermediário, ou seja, uma idade média entre a idade antiga e a idade moderna. Bom, essa ideia de idade média, ela vem carregada de preconceitos, porque se tornou comum dizer que esse período de idade média teria sido um período sem avanços culturais e científicos, ou seja, inclusive se usava bem antigamente o termo idade das trevas. Por favor, não falem isso, porque não se usa mais. Mas é para dizer que nada era produzido naquela época, que foi um momento de escuridão durante 1000 anos, onde nada se fez. O que é um grande erro, porque foi durante a Idade Média que vai surgir, por exemplo, as primeiras universidades, vai ser importante para a criação de várias coisas como óculos, garfo, vidro na janela, livro, tudo isso vai acontecer durante a Idade Média, então está longe de ser um período sem desenvolvimento, né? O período ele vai de 176, que é o ano da queda do Império Romano, até 1453, que é a queda de Constantinopla, que é o Império Romano Oriental, né, Império Bizantino, que a gente viu na aula sobre a queda do Império Romano. Nos próximos meses, agora, a gente vai ver, então, o que aconteceu durante esses 1000 anos em várias regiões do mundo, tá, gente? A gente vai começar pela Europa, mas o que vocês têm a perspectiva, a visão de que quando eu falo de feudalismo, eu estou falando da Europa. Só que na mesma época que eu estou falando sobre isso na Europa, está rolando outras coisas na Ásia, na África, na América. Ou seja, né, a Idade Média ela é muito rica, tem muita diferença cultural, tem muito desenvolvimento de coisas em várias partes do mundo e que a gente não pode restringir a Idade Média ao feudalismo da Europa. Essa é só uma partezinha da Idade Média, ok? Então a gente vai começar pela um pouco na Ásia e depois a gente vai chegar nos reinos africanos. Na América, nessa época, a gente tem as sociedades que a gente chama de pré-colombianas, que são os ameríndios, né? Incas, maias e astecas, e os indígenas aqui da América do Sul, brasileiros, enfim. Só que isso a gente vai falar mais no ano que vem, tá? Mas também é dessa mesma época que a gente vai estar falando aqui. Bom, a gente vai começar então pelo feudalismo, então essa ocupação da Europa durante esse período. A gente viu na aula passada que o fim do Império Romano estava relacionado, além de questões internas, a uma pressão externa também, que é o que a gente chama da invasão dos povos germânicos, né, que vinham do Império, no Império Romano Ocidental. Aqui vocês têm uma foto, um mapa, né, para mostrar mais ou menos de onde vinha essa galera. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, aqui a gente tem a Itália, certo? Toda essa parte aqui era parte do Império Romano. Só que quando houve, então, a divisão para poder administrar melhor, né, a gente teve o Império Romano do Oriente, que é daqui para cá, pegando da Turquia para cá, para a Ásia, né? E a parte que corresponderia à Europa e o norte da África ficou como o Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, vai cair só lá em 1453. Então, durante toda a Idade Média, o Império Romano do Oriente permaneceu. Já o Império Romano do Ocidente foi o que sofreu as invasões germânicas, e aí ele vai se desestruturar. A gente tem vários grupos germânicos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Reino Franco, aqui a gente tem os ostrogodos, aqui tem os visigodos, aqui tem os vândalos, aqui tem os anglo-saxões, aqui tem os saxões, ou seja, há uma grande diversidade de povos germânicos. Quando a gente fala povos germânicos, a gente está falando de vários grupos que têm suas similaridades, mas também têm suas diferenças, ok? E são esses povos que a gente vai ver que vai acabar dando origem aos europeus. Então, por exemplo, aqui, Reino dos Francos, Reino Franco é onde vai surgir a França, por exemplo. Aqui, anglo-saxão é onde vai surgir a Inglaterra. Aqui, a Dinamarca.
Então, né, a própria língua, né, se a gente for ver, do norte da Europa, são línguas de origem anglo-saxã, não mais línguas latinas, como é o caso de português, espanhol, francês e italiano. No caso dos anglo-saxões, a gente vai ter, enfim, dinamarquês, inglês, alemão, holandês, tudo isso tem um fundo, né, uma base em comum, que é a língua anglo-saxã, que vem com os povos germânicos. Bom, esses povos, então, como eu falei, eles eram constituídos por vários grupos. Agora que eu vi que o corretor corrigiu para frangos, tá, gente? Mas é francos, desculpa aí. Anglos, saxões, lombardos, ou seja, a galera que vai habitar o norte da Europa, conhecido como Germânia. Esses povos, eles eram povos guerreiros, com relação baseada na... não sei se vocês viram, mas tem um seriado chamado Vikings, que conta a história dessa invasão germânica. Eu nunca vi, então não posso falar para vocês, mas eu sei que existe, eu sei que muita gente curte essas coisas ligadas a esse período de povos germânicos, né? Inclusive tem vários alunos que entendem bem mais do que eu isso, porque se interessa pela parte dos deuses, enfim. É realmente um povo com bastante particularidade e que é bem interessante. Então esses povos, como eu falei, eles eram guerreiros, né? Baseados na relação de fidelidade. E os jovens, eles faziam então esse juramento de fidelidade a um chefe e se organizavam em bandos chamados de comitatos. Esses bandos, então, os comitatos, é que organizavam as ofensivas e por aí vai. Os povos germânicos, eles eram diferentes entre si, mas possuíam algumas semelhanças, como, por exemplo, a dedicação à guerra e à agricultura. Então, no geral, os povos germânicos, eles eram povos guerreiros e agricultores. Esses povos basicamente estão ali há muito tempo, tá, gente? E tinha uma relação pacífica entre os dois grupos. Mas com a invasão dos hunos, que é a galera que veio lá da Ásia, os germanos tiveram que combater. E aí nessa eles acabam então gerando Roma e aí vai acabar gerando a invasão de Roma. Tá? A queda de Roma vai ser nesse momento e a partir daí então começa a se formar uma nova organização política, social e econômica, que é o feudalismo, que vai ser o tema da próxima aula. Hoje é só para vocês terem uma ideia de quem são esses povos, de onde eles vieram e como que eles viviam. Ok? Aqui eu vi no Arquivo Nacional da Dinamarca. A Dinamarca, gente, que fica bem no norte da Europa, né? Para eles, os heróis, é bem interessante ver, porque eu lembro de quando eu era pequena, bastante tempo atrás, né? Mas eu lembro que a gente estudava a Idade Média e estudava esses povos, a gente chamava de povos bárbaros, que eu já falei que a gente não usa mais esse termo também. Mas era sempre muito pejorativo, sabe? Falar desses povos como se eles fossem invasores, enfim. Como se eles tivessem destruído os heróis que eram os romanos. E aí, quando eu fui para a Dinamarca, não causou espanto, mas eu achei curioso que eles têm uma versão totalmente diferente dessa história, onde eles eram a galera que fundaram aquela cidade. Então, Copenhague tem muita referência aos vikings, principalmente, né, que é um desses povos germânicos. Arquivo Nacional da Dinamarca, desculpa, eu botei aqui. Nossa, eu estou bem distraída, gente. Eu botei Arquivo Nacional ali, mas eu vou corrigir. Não é Arquivo Nacional, é Museu Nacional. Mas, enfim, no Museu Nacional da Dinamarca tem uma exposição que é permanente sobre esses povos. E aqui tem alguns objetos para vocês verem, né? Esse aqui é o trono. Na verdade, é uma réplica, tá? Do trono, de como era o trono dos vikings. Dá para sentar. Tem uma foto que eu estou sentada, que obviamente eu não botei aqui, porque poderia facilmente virar uma figurinha de WhatsApp, de tão ridícula que é. Mas aqui, então, a gente podia sentar. Aqui tem, então, uma espada, para vocês verem como ela era, e aqui um capacete. E tem várias outras coisas na exposição que eu fui vendo, enfim. E foi bem curioso e bem interessante ver, né, a sociedade que vive dessa herança dos povos germânicos e, de certa forma, para eles são os heróis que fundaram aquela região lá, certo? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre o feudalismo e aí a gente vai ver mais detalhadamente como que esses povos vão se organizar nesses territórios que eles invadem da Europa. E a partir desses feudos é que vão surgir mais para frente as cidades e mais para frente os países europeus que a gente conhece. Certo? Então era isso. Qualquer dúvida, me chamem.